Muito boa noite. Queria começar com vocês com um assunto que para mim me chama muito a atenção. Uma das coisas mais maravilhosas que eu acho que aparece na nossa vida. Sabe, cada um tem uma cor que ele gosta mais, ou uma comida preferida, um esporte preferido. E assim também tem um tópico preferido na vida. Para mim, esse é um dos assuntos que mais me chama a atenção. Queria compartilhar com vocês. Quem sabe eu passo esse sentimento para vocês ao longo Bezrat Hashem do Shiur. Sabe que às vezes a gente esquece dele e por isso que eu acho que ele é tão importante. Vou começar por aqui. Quando alguém faz aniversário, a gente costuma falar em hebraico Ad 120, até o 120. Ou a gente costuma falar em árabe Abal 120, mesma coisa. Tá bom? Ou talvez em Yiddish de alguma outra forma. E óbvio que isso é uma novidade, porque Adam Arishon, o primeiro homem, o plano inicial era ele viver para sempre. Mas, de qualquer forma, de Adam Arishon para frente, já a partir de Noach, a gente fala, no fim de Parashat Noach, 120 anos. Quer dizer, o mundo já roda milênios com 120 anos. E a pergunta é que, na verdade, de acordo com a Torá, tudo tem uma razão. Por que justo 120 anos, não tanto o número, pessoal? A pergunta é, por que viver 120 anos? Vocês já se perguntaram por isso? Mas menos? Não, tem que ser maravilhoso, tem que ser com muita saúde, com muita alegria, com muito prazer e curtir muito. Mas por que viver 120 anos? Por que o plano de Akadosh Baruch Hu, que já consta na Torá no fim de Parashat Noach, de lá para cá, alguns milênios mais uma vez, a gente vive 120 anos com saúde? E tudo tem um porquê, de acordo com a Torá Kedoshá e dentro da Torá. Especialmente nós que somos Yehudim, tem uma razão, um porquê. Alguns vão falar, olha, Rabino, tem muitos lugares bonitos para a gente conhecer. E precisa de muito tempo. Concordo, tem que conhecer e tem que curtir mesmo. Muitos restaurantes bons para conhecer, gastronomia, kasher, né? Tá bom, aproveita. Mas o porquê de viver 120 anos não é para isso. Pode também, mas não é para isso que a gente vive 120 anos. Eu queria embarcar com vocês num tópico masteríssimo. E é o seguinte, pessoal. Chachamim trazem para a gente, nos livros de coisas mais profundas de Kabbalah, a gente sabe que muitos livros de Mussar também trazem isso, que tem 4 mundos que existem no universo, no total, de acordo com a literatura judaica. O mundo que a gente vive aqui embaixo, planeta Terra, é chamado Olam Ha'asiyah, o mundo do fazer. Minha pergunta é, fazer o quê? A palavra Olam Ha'asiyah é o mundo do fazer. Fazer o quê? Se perguntarem para a gente fazer, just do it. A maioria de nós responderia talvez, né? Slogan, just do it, faça. Mas a pergunta é fazer o quê? Talvez o fazer é trabalhar? Não, Rabino. Mitzvot. Será que o Just Do It, Olam Ha'asiyah, o mundo que a gente vive, Hashem deu para a gente 120 anos com saúde e alegria, viver ele para quê? Mitzvot? Ginástica? Curtir a vida? Todas as alternativas são verdadeiras, mas nenhuma, coloca o dardo no alvo. Qual é o Olam Ha'asiyah? O único problema é que Chachamim não contam para a gente exatamente Olam Ha'asiyah, do it, mas fazer o quê? Inclusive mitzvot também não é o propósito. Óbvio que é indispensável a gente fazer as mitzvot, porque senão a gente está fora do jogo. No question. Mas a pergunta é fazer o quê? Muito mais do que isso, e eu queria compartilhar com vocês o que eu acho, que Hashem acha. Perek, no livro de Vaikra, pessoal, no capítulo 22, passuco 27, tem um passuco muito curioso. Sabe que eu tenho alguns amigos que me falam, Rabino, tem algumas parashiot que é tão gostoso ler elas em português, Bereshit, Shemot, conta a história do povo, o mundo nascendo, Avram, Yitzhak, Yaakov, as pessoas no Egito, saindo do Egito, depois pula para Bamidbar, tem Korach, tem Meraglim, tem coisas assim legais para aprender. Chega no livro de Vaikra, não sei se se identificam com isso, mas fica um pouco difícil a gente entender. Começa a falar de korbanot, de sacrifícios, aí começa a ficar um pouco mais difícil. Vou contar para vocês, pessoal, um passuco referente aos korbanot que é incrível. O passuco fala para a gente o seguinte, uma lei. Shor o kesev o es kivalet. Se a gente tiver algum animal e ele nascer,
e a gente quer trazer ele como um korban, como uma oferenda no Bet HaMikdash ou no Mishkan, ele precisa ficar 8 dias vivo, ou seja, passar um Shabbat, passar uma semana inteira, nasceu a terça, tem que ficar até a próxima terça para depois trazer ele como um korban, um sacrifício no Bet HaMikdash. Essa é a lei. Só que o Pasuk fala, Shor, Kesef ou Ez, um boi, um carneiro ou um cabrito. Pergunta o Zohar HaKadosh uma pergunta powerzíssima, que eu falei, uau, como que eu nunca pensei nisso antes? O Pasuk fala, Shor ou Kesef ou Ez, um boi, um carneiro ou um cabrito, uma cabra, que valer, quando nascer, opa, Habibi, espera uma semana inteira, desde o dia que ele nasceu até o mesmo dia da semana seguinte, para depois só poder sacrificar ele. Se ele nasceu na terça ou na quarta, espera, por exemplo, até a próxima quarta, para trazer ele como um korban. O Zohar pergunta, ok, Kesef e Ez make sense. Carneiro ou cabrito, quando ele nasce, assim ele é chamado. Mas um boi, boi não é um boi quando ele nasce, ele é um bezerro. Então a Torá devia falar para a gente Egel, ou Kesef, ou Ez. Egel é bezerro. Como que a Torá chama esse animal que nasceu boi? Quando nasce, de acordo com a Torá, esse animal é chamado Egel. A gente conhece o Egel Azahav, o bezerro de ouro. Então, como que a Torá fala que o boi, quando ele nasce, não é boi, é Egel. E a gente sabe que a Torá, na linguística, ela é perfeita. Diz o Zohar HaKadosh, algo destruidor, pessoal, e 1000% verdadeiro, óbvio. O Zohar fala para a gente o seguinte, a Torá, você tem razão, quando esse animal nasce, ele é chamado de Egel. É um bezerro, porque a Torá chamou de Shor. Porque a Torá está falando para a gente o seguinte, quando você olha para um animal, não muda se você chama ele, na perspectiva, assim de Zohar, pequeno ou grande, se você chama ele de bezerro ou de boi, ou de vaca. Por quê? Zohar HaKadosh é o seguinte, olhem que bomba de mensagem, queridos. Porque o animal, quando ele muda, quando ele nasce, daí para frente só vai mudar o tamanho dele. O potencial, o animal que a gente vê hoje, é o mesmo animal que você vai ver depois. Então, quando a Torá falou, olhem que power, pessoal. Shor, quando nasceu um boi, mas não é um boi, Habib, é um bezerro, diz Zohar HaKadosh. E só o Zohar pode falar isso para a gente, pessoal. Que é um bezerro, Habib. Hashem falando, eu já estou vendo um boi aí. Porque do jeito que ele está, já tem um boi. Só muda o tamanho, vai ficar um pouco mais gordo, um pouco mais alto, mas ele não vai mudar de caráter, ele não vai se desenvolver, ele não vai ter alguma habilidade nova. Então a Torá fala para a gente, olha, para mim Hashem dizendo, eu posso chamar de Shor, porque já é um boi, não tem nenhuma novidade que vai aparecer nesse animal, amanhã, daqui um ano, que hoje ele não tem. Por isso que a Torá chama ele de pequeno em vez de Egel de Shor. Assim diz Zohar HaKadosh. Eu fiquei pensando depois que eu vi isso, eu falei, peraí, e nós, seres humanos? Como que a gente é chamado pequeno e grande? Diz Zohar HaKadosh, que tem uma diferença. A gente espera pelo menos que haja para todo mundo. O seguinte, uma criança quando nasce de Zohar HaKadosh é diferente. Ele nasce, nas palavras do Zohar, sem o Shefa Milemala, sem abundância celestial. Até que depois, se for um menino, por exemplo, quando faz Brit Milá, e ele ganha um pouquinho, que ele já começou o input dele agora a fazer alguma coisa. Depois, quando faz Bar Mitzvah, o exemplo do menino, mas seria a mesma coisa, paralela à menina. Zohar, quando faz mitzvot, mas mais ainda, quando casa, e bombasticamente, aí quando tem filhos, e, diz Zohar HaKadosh, coloca os filhos do Derech HaMelech HaKadosh, no caminho das leis de HaKadosh Baruch Hu. Quando alguém educa os filhos de acordo com o qual Hashem quer, aí esse homem virou, de acordo com o Zohar, Adam Shalem, uma pessoa íntegra, completa, mastermente 6 estrelas. Ou seja, o boi quando nasce, o bezerro quando nasce, doesn't make a difference. Ele é o mesmo boi, só vai mudar o tamanho dele. Sorte daqueles que pensam em comer ele, só isso, vai ter mais carne. Já, olhem que power, pessoal, o ser humano, quando ele nasce com quase pouca bondade celestial, assim diz Zohar HaKadosh. Ele vai se desenvolvendo, mitzvot, brit milá, mitzvot, casamento, filhos. Essas atitudes que fazem a participação do homem cada vez ficar maior, conforme as escolhas dele ou dela,
Isso faz com que a pessoa vire de criança para Adam Shalem, uma pessoa completa. Ou seja, a gente veio para o mundo, pessoal, não para fazer mitzvot. Óbvio que, mais uma vez, e precisa repetir, nós devemos fazer as mitzvot, e esse é o caminho, essas são as vitaminas para chegar no nosso destino. Mas o objetivo do homem nesse mundo é crescer. Óbvio que via as mitzvot. Mas a diferença é, quando a gente fala mitzvot, a pessoa acha que eu fiz uma mitzvah, já estou... Um minuto, já é muito, é demais. Mas a bússola tem que estar apontada em, será que eu estou crescendo ou não? Agora a pergunta é, o que é chamado crescer? Não é just do it, é do it. Qual que é o it? Faça isso. Qual que é o isso de acordo com a Torá? A verdade é que a gente já sabe, pessoal, o que é crescer. Quando a gente vê um bebê, esse bebê nasce, de repente, ele com poucas semanas, ou talvez alguns poucos meses, alguém mexe no lábio do bebê, o bebê tem um reflexo, ele já começa a sorrir. É uma coisa maravilhosa, é uma delícia. Sorrir sempre é bom. Depois a gente vê aquela criança engatinhando, ele engatinha para trás, para depois engatinhar para frente. Meses depois, ele começa a andar, ela começa a andar, depois começa a falar, e aí depois a gente pede para as crianças sentarem e ficarem quietos, né? Depois que eles aprenderam a andar e falar, a gente fala senta, fica quieto, né? Mas tem um desenvolvimento na criança. Anda, engatinha, depois sorri, fala, tem um processo de desenvolvimento. E de repente tem até vezes que a gente olha para aquela criança que a mãe veste, ele coloca um suspensório, alguma roupinha diferente, e aí coloca um mini terno, alguma coisinha assim, um blazer, a vovó vê, a amiga vê, fala, uau, parece gente grande, é verdade. Mas teve um desenvolvimento para parecer um gente grande, diferente mais uma vez do animal, que o animal já nasceu já nasceu boi, não vai mudar nada no crescimento dele. A minha pergunta é, eu acho que a pergunta que tem que refletir um som nos nossos ouvidos é a seguinte, queridos. E dos 4, 5 anos, quando já teve um desenvolvimento, 10 anos, sei lá, cada um escolhe a idade que queira, que dá para ver o desenvolvimento físico, mas e depois dos 10 anos de idade, por exemplo, até os 120? Quais são os próximos passos de desenvolvimento? Aqui sim tem que soar um eco nos nossos ouvidos. Hashem falou, eu vou dar o starting point, eu vou querer engatinhar, andar, sorrir, falar, formar frases, aprender a fazer conta, aprender a ler. É maravilhoso isso, aprender talvez mais um idioma. Mas de repente Hashem fala, olha, da minha parte física o desenvolvimento vai terminando, pelo menos o visível. Talvez o cerebral ele vai por mais tempo, a gente sabe que o cérebro vai se formando com alguns anos de idade, mas esse desenvolvimento visual ele vai terminando. E a pergunta é, e o nosso desenvolvimento? E o nosso crescimento, até quando ele vai? E depois para? Hashem fala para a gente, olha, da minha parte, continua. Vira um gigante. Vira aquele eu que só você, isso mesmo, só você pode ser. Eles contam que uma vez, tinha um senhor nadando, ele foi lá nadar na praia e tinha um pouco de correnteza, ele acabou indo mais longe do que imaginava e ninguém se afoga por querer, obviamente. De repente o salva-vidas vê aquele senhor lá levantando a mão, abaixando a mão com as ondas, ele corre, pula, arrisca a vida dele para salvar. Esse senhor joga a boia, puxa ele com uma corda, aquele senhor finalmente segura na boia, puxa com muita dificuldade e o salva-vidas trouxe ele para terra firme. O senhor chega cansado, deita lá uns minutos até se recompor. O salva-vidas reanima ele, vê que ele está bem. De repente, esse senhor fala para o salva-vidas, olha, você é uma pessoa de sorte. Aí o salva-vidas vira para ele e fala, eu? Na verdade, você que foi salvo, você que é uma pessoa de sorte. E esse senhor, não, você que é uma pessoa de sorte. Fala, mas me explica pelo menos por quê, então. Ele falou o seguinte, olha que autoestima, né? Ele falou, olha, eu sou um businessman muito bem-aventurado. Recentemente, eu ganhei uma promoção muito grande, você salvou minha vida. Eu quero te dar um prêmio. Aí o salva-vidas fala, ok. Esse senhor fala, me fala quanto que eu vou te dar, porque você salvou minha vida. Eu sou um homem de posses. O salva-vidas fica olhando assim, aí aquele senhor que foi salvo fala, olha, Habibi, para de enrolar, me fala o valor, eu vou te transferir. O salva-vidas fala, sabe o quê?
Eu não preciso disso. Esse é meu trabalho, eu faço com prazer, eu já tenho tudo o que eu preciso. Aí aquele businessman fala, olha, pare de enrolar, me fala o que você quer, eu vou te dar. O salva-vidas vira para ele e fala o seguinte, live a life that's worth saving. Viva uma vida que faça jus ao fato que eu arrisquei minha vida para te salvar. Just do it. Olam Asiyah, fazer o quê? Crescer. Seja o eu que só você consegue ser. Live a life that's worth saving. Vivamos, cada um de nós, uma vida que valeu a pena o salva-vida nos salvar. Hashem nos criar. A gente vive num mundo, pessoal, que fiquei pensando outro dia, que todo mundo pergunta, olha, quantos seguidores você tem? A ideia é o mundo dos... quantos followers, quantos seguidores, quantos likes a gente dá na mídia social. Hashem fala, olha, eu quero que você e eu não seja um seguidor. Eu quero que você seja um líder. Seja um líder. Líder de quem? Da sua personalidade, do seu eu. Daquele eu que você vai ter que construir durante a vida. É para isso que eu te dei 120 anos de vida. Ad mea vesrim para quê? Para que a gente viva, passeia, desfruta da nossa família, faça ginástica. Tudo isso é verdade, é importante. Mas é para que a gente possa fazer mitzvot também. É importante, é indispensável. Mas Hashem falou para que nós possamos nos construir. E isso leva tempo. O primeiro step desse Olam Asiyah, que é o mundo do fazer o quê? O fazer a si mesmo. O primeiro passo, eu acho, queridos, é o seguinte. É que estava na escola outro dia, onde eu trabalho na escola Beit Yaakov, eles trouxeram um dia por ano, eles juntam os alunos e trazem empresários que se destacaram na nossa comunidade e para ensinar os alunos a ter um horizonte e algumas regras de vida interessantes. Recentemente veio um dos fundadores da reserva, um homem que falou muito bem, eu adorei, assim, fiquei deslumbrado, Rony Meisler, e ele falou uma frase que para mim me marcou. Ele falou o seguinte, seja você mesmo, mas não sempre o mesmo. Pessoal, olhem que power. Seja você mesmo, mas não sempre o mesmo. Eu acho que o que essa frase está nos dizendo é o seguinte, quando a gente vê um camaleão, ele se camufla em qualquer situação que a gente... Se está vermelho, ele fica vermelho, se está verde nas plantas, ele fica verde, ele vai se camuflando conforme o cenário. Hashem falou para a gente, olha, para que você possa ser o seu eu, que é para isso que a gente veio viver 120 anos, para que a gente possa criar o nosso eu, seja você mesmo. Não seja o camaleão. Não seja o ambiente em volta de você. Não é fácil? Não. Mas pelo menos a gente precisa saber o que a gente precisa ser. Seja você mesmo. Mas não sempre o mesmo, vai crescendo para 120 anos, você está cada vez maior, não que nem o boi, que ele é choro para sempre. Quando a gente vive, pessoal, olhem que profundo, como nós mesmos, a gente tem a chance de ganhar a brachá, a bênção pela qual Hashem nos destinou nessa vida. Quando a gente vive como sombra de um ator, de uma atriz, de um Instagram, de um Facebook, de qualquer coisa, a gente acaba sendo o não o meu eu. E é óbvio que aí não tem como produzir a brachá bombástica que Hashem tinha dado para a gente. Por quê? Porque se eu viver como fulano ou fulana, é impossível que eu possa receber o meu eu. Porque seja você mesmo, mas durante a vida cresce, não sempre o mesmo. Frase bombástica. Porque quanto mais a gente estuda Torá, mais a gente vive, a gente ganha experiência, a gente pode descobrir o nosso eu. Mas para isso, é indispensável que a pessoa seja corajosa e possa agir, e precisa agir como você mesmo. Pessoal, agir como você mesmo é a nossa personalidade, são os nossos valores. Personalidades diferentes e valores dos outros o mundo já tem.
A minha, o mundo não tem. Ou seja, o seguinte, seguidores, o mundo está cheio. Líder, você só tem um. E se você virar sombra de não sei quem, que não muda nada, o eu que tinha que brotar dentro de você deixou de existir para sempre. E ninguém mais vai recompor aquele buraco. Ou seja, pessoal, é indispensável que a pessoa tenha os valores dele e viva conforme isso sem ter vergonha. Meu filho menor, Israel, me falou algo powerzíssimo ao cubo. Ele falou para mim, Abba, Noah era um louco. Todo mundo que olhava Noah construindo a Tevá, a arca, falava, olha, esse homem é maluco, ele está no meio da avenida, aqui no meio da cidade, construindo uma arca. Imagine uma avenida Paulista, Fifth Avenue, Avenida Copacabana, de repente alguém construindo uma arca, para quê? Noah foi visto como um louco. Os construtores, já outras pessoas, aqueles que construíram o Titanic, foram vistos como gênios. Qual foi o final de cada um deles? Noah, por sua vez, foi visto como louco. Salvou o mundo. Se não fosse Noah, nós não estaríamos aqui hoje. Todos nós somos chamados Benei Noah. Nós, Yehudim, depois fomos também Benei Avraham. Mas inicialmente todo mundo é descendente de Noah. Todo mundo. Agora, Titanic, óbvio que infelizmente, afundou. A pessoa ser um pouco estranha às vezes no olhar dos outros, óbvio tem que se comportar de forma delicada e respeitosa, mas Noah falou, olha, se esse é o valor que eu tenho de construir a arca, eu não vou abrir mão porque os outros acham que eu sou estranho. No fim sobrou Noah e o Titanic não sobrou. No mundo prático, queridos, quando alguém está numa empresa, quando alguém está numa faculdade, quando alguém está, you name it, eu sou Yehudi, eu sou diferente. Eu não posso vir sábado. Por quê? Não, porque eu estou ocupado, almoço de... Não, eu sou Shomer Shabbat, porque eu sou Yehudi. Acabou. Em vez de enrolar, fala. Quem sabe viver de forma que ele apresenta os seus valores, essa pessoa é o você mesmo. Quando a pessoa vive como eu mesmo, essa pessoa não se perde. Essa pessoa floresce, porque é o eu dele que está aparecendo. Quando eu vivo como sombra dos outros, não tem como meu potencial se desabrochar, crescer e virar a pessoa maravilhosa que a Hashem espera de cada um de nós. Quando alguém vai em algum lugar, eu sei que é difícil, mas a gente cria músculos e a gente vira outra pessoa quando isso acontece. Olha, por que você não come aqui? Não, eu já almocei, já... Peraí, eu não como porque eu sou kasher, acabou. As pessoas vão falar, uau, desculpa, se eu soubesse te trazer algo, né? Conheço também alguém, um amigo meu também que é judeu, ele é kasher. Pessoal, a gente não tem que ter vergonha de falar quem nós somos. Amanhã por que você não vem? Porque amanhã é feriado judaico, ponto. Mas tem um serviço, ligou para a companhia, a gente pode vir só no sábado. Sábado é o dia que a gente tem livre, senão só daqui a um mês. Esse sábado não vai dar, por quê? E o próximo também não, porque é Shabbat, é sábado, é feriado judaico, eu não posso. Acabou. O mundo está sedento, está procurando pessoas de valores. Essas pessoas são as pessoas valiosas para o mundo, porque, pessoal, gente aí que copia os outros, que é sósia de um monte de atores e atrizes e personalidades, está cheio. Mesmo que forem personalidades de Torah Leavdil, sem comparação. A gente tem que aprender coisas bonitas e maravilhosas desses gigantes, mas ser eu mesmo. Porque Rav Moshe Feinstein já teve um, Zichron Libraha, Rav Shach já teve um, Rav Ovadia Yosef já teve um, and so on. Quando nós vivemos o nosso eu, nós fazemos o maior Kiddush Hashem. E Kiddush Hashem, pessoal, o que é Kiddush Hashem? É santificar o nome de Hashem. Como? Sendo eu próprio. Da forma com a qual eu sou, eu posso lekadesh Shem Shamayim, santificar o nome de Hashem no mundo. Que é para isso que a gente veio para o mundo. E falando em Kiddush Hashem, eu vi uma história espetacular que eu queria compartilhar com vocês.
Um Bahur Yeshiva, em Israel, ele entra no táxi. Alguém que estuda numa Yeshiva. Ele estava ocupado, antigamente estava ocupado, era no estudo, hoje em dia pode ser ocupado no celular também, mas no caso ele saiu da Yeshiva, estava revisando um tópico que ele recém estudou, que ele gostou muito, olhou, estava olhando no livro. De repente ele falou para o taxista um dia lá em Israel, o taxista foi, direita, esquerda, chegou no destino, e esse jovem, ele sai do táxi, fala obrigado e sai. Ele estava tão envolvido no estudo, esse jovem da Yeshiva, que ele acabou sem querer esquecendo de pagar. Ele anda uma esquina, e sabe que em Israel aquelas ruas são pequenininhas, ele começa a andar e o táxi não consegue chegar até lá, ele buzina, o menino nem percebeu que era para ele, tinha um monte de carros buzinando, passando no trânsito de Israel. Ele continua e de repente o menino se dá conta que ele não pagou o táxi. O táxi já tinha feito meia volta, o táxi estava indo já procurar outro passageiro. Esse aqui não pagou, fazer o quê? Não vale a pena, eu vou descer, correr atrás dele, deixar o carro onde, não vale a pena, o motorista foi embora, sem receber os honorários. Aquele jovem deixou e falou, uau, eu peguei um táxi, estou devendo dinheiro para ele. Ele começou a correr atrás do táxi, na verdade, mais uma vez, Israel tem ruas pequenas com trânsito em bairros distintos, e ele começou a correr atrás do táxi, andou algumas esquinas, e de repente ele vê o táxi lá atrás, começa a gritar, o taxista vê ele bate na janela, chega cansado, suado para o taxista, o taxista fala, sim. Fala, eu peguei o teu táxi faz alguns 5, 10 minutos atrás, você me deixou 4 esquinas lá para trás, eu vim correndo, desculpa, eu esqueci de te pagar. Ele falou, uau, você correu tudo isso para me pagar? Ele falou, eu peguei o táxi, eu estava disperso com o meu estudo, desculpa, estava concentrado no estudo, eu esqueci de pagar, eu queria te pedir desculpa, viu quanto deu lá no meter, no taxímetro e pagou para ele. Esse jovem continua a Yeshiva, ele casa, toca a vida, e o tópico de Kiddush Hashem, de santificar o nome de Hashem, é uma coisa que chama muita atenção dele. Ele continuou escutando por aí, estudando sobre esse tópico, e quando tinha um shiur sobre Kiddush Hashem, ele adorava, ele ia. De repente ele entra num shiur sobre Kiddush Hashem, escuta, e o Rav, que estava dando o shiur, falou uma frase que levantou a cabeça dele, acionou os sininhos cerebrais desse jovem. Ele falou, olha, que já não era mais um jovem, já era uma pessoa casada, falou, olha, sempre que a gente faz Kiddush Hashem, na nossa vida, a gente vê a recompensa em vida. Às vezes pode demorar 5 anos, 10 anos, 20 anos, falou o palestrante, o Rav, mas o Kiddush Hashem volta. E aí aquele jovem, que já não era mais um jovem, há 30 anos atrás, tinha pego um táxi, esperou terminar o shur, foi para o Rav e falou, olha Rav, eu era um jovem, hoje eu sou casado, hoje meus filhos são grandes. Eu uma vez peguei um táxi, eu esqueci de pagar, eu fiz questão de correr de volta para pagar o taxista. E foi um Kiddush Hashem, porque o taxista ficou muito feliz o taxista não era religioso, eu era religioso, e fez uma diferença grande, como eu sou hoje religioso. E o senhor falou que demora às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, a história se passou a 30 anos, plus. E eu não vi o eco, a repercussão desse Kiddush Hashem. E aí o Rav falou para ele, mas me conta a melhor história. Ele falou, eu te contei. Ele falou, mas me conta o bairro. Foi em tal bairro, peguei um táxi e tal, não sei o que lá. Aí o Rav fala para ele, era tal táxi? Eu falei, não lembro exatamente, mas parece, acho que era esse táxi sim, o tal modelo de carro. E de repente, esse jovem, que já não era mais o jovem, era já um adulto, falando com um palestrante, falou para ele, mas de onde o senhor sabe? Ele vira e fala, de onde eu sei? Eu era o motorista de táxi e eu fiz tchuvá por causa de você, meu querido. Anos, décadas até eu te achar. Valeu ter dado esse shiur para poder te agradecer face to face. Muito obrigado. Se não fosse você tivesse vindo correr, acertar os honorários comigo, eu não teria feito tchuvá. Você mudou a minha vida para sempre. Você em primeira mão viu a repercussão de Kiddush Hashem. É para isso que a gente veio para o mundo, para crescer. Quando a gente cresce, a gente impacta não a nós mesmos, aos outros e ao mundo. Rabi Akiva, um passo adiante. Ve'avta l'reacha kamocha. Todo mundo conhece a famosa frase.
Rabbi Akiva disse que é meio próximo com a ti mesmo, que é uma frase da Torá. Não foi Rabbi Akiva que inventou, mas Rabbi Akiva disse que isso é uma regra do mundo. Eu vi um midrash que me chamou muita atenção, nunca tinha visto quando estava preparando o shur. Estava procurando um pouquinho, na verdade bastante, não um pouquinho. E o midrash fala para a gente em Parashat Kedoshim, Dalet Yudbet 4,12, que Rabbi Akiva falou que a regra maior da Torá é Ve'avta lecha kamocha, meu próximo como a ti mesmo. Ben Azai diz algo diferente. Escutem, porque não é o que vocês já escutaram. Ben Azai diz Ze Sefer Toldot Adam. Tem um pasuk em Bereshit que fala, esse é o livro da história do mundo. Ze Sefer Toldot Adam, a história de cada um de nós. Ze Klal Gadol BaTorá. Esse é um klal, essa é uma das regras da Torá, e o Midrash fala, é maior do que Ve'avta lecha kamocha, do que meu próximo como a ti mesmo. Fiquei pensando, o Midrash não explica por quê. Porque é o pasuk Ze Sefer Toldot Adam. Esse é o livro que fala a história de cada pessoa. Na verdade está se referindo à Torá. Esse é o livro, essa é uma regra maior do que o meu próximo como a ti mesmo? A gente nunca nem ouviu falar desse pasuk, talvez, que está em Bereshit. O Hafetz Chaim fala, porque esse pasuk termina Ze Sefer Toldot Adam, esse é o livro da história dos humanos, Bedmut Elohim Asauto, que o homem foi criado na imagem de Hashem. Então, diz o Hafetz Chaim, essa é uma regra maior ainda do que Ve'avta lecha kamocha. O Hafetz Chaim explicando o Midrash, que Ben Azai falou que Ze Sefer Toldot Adam é Klal Gadol BaTorá, essa é a regra maior da Torá. O Hafetz Chaim, qual é a explicação? Por que é maior do que Ve'avta lecha kamocha? Porque lembra que você é sócio de Hashem, você tem Hashem dentro de você. Assim explicou o Hafetz Chaim. Por isso que é maior do que Ve'avta lecha kamocha. Óbvio que se o Hafetz Chaim falou, está falado, mas a gente tem a permissão de sugerir outra resposta também. Eu pensei um pouco diferente. E que fiz questão de trazer o Hafetz Chaim primeiro, porque o Hafetz Chaim é o Hafetz Chaim, mas a gente tem a permissão de sugerir uma resposta um pouco diferente. Porque esse Sefer Toldot Adam, essa história da humanidade, é um klal maior, diz o Midrash, do que Ve'avta lecha kamocha, do que é meu próximo como a ti mesmo. Porque é o seguinte, cada um de nós tem que saber que cada dia que a gente faz uma escolha boa ou o contrário, nós estamos escrevendo o nosso livro de vida. E a Kadosh Baruch Hu falou para a gente, Habibi, Abal Miu Hashem vive 120 anos. Para quê? Olam Asiá, para fazer o quê? Se autoconstruir. E dizem Chachamim para a gente, a maior regra do mundo, assim diz o Midrash, Ben Azai falou que é maior do que Ve'avta lecha kamocha, Ze Sefer Toldot Adam. Cada um escreve o Sefer Torah pessoal dele. Como? Conforme o que eu falo, deixo de falar, nós falamos, deixamos de falar, olhamos, deixamos de olhar, pensamos, deixamos de pensar, ajudamos, deixamos de ajudar, and so on. Estudamos Torá, deixamos de estudar. Cada atitude que a gente faz, a gente está escrevendo o nosso livro. Esse é o nosso livro, queridos. Fiquei pensando, no fim do Sefer Torah está escrito Ve'ata kitvu lachem et hashirazot, a última mitzvah que tem no Sefer Torah, escreveu um Sefer Torah. Hoje, os nossos sábios falam que já que o propósito do Sefer Torah, de acordo com a grande maioria dos comentaristas, tinha que escrever a mitzvah de escrever um Sefer Torah para que as pessoas possam estudar. Já que hoje em dia as pessoas não estudam do Sefer Torah, a mitzvah é ter livros para estudar, Gemarot, Mishnayot, Humashim, comentaristas. Mas eu pensei, talvez, quando o Pasuk falou Ve'ata kitvu lachem et hashirazot, escreva essa música, se referindo ao Sefer Torah, escreva o seu Sefer Torah. O que quer dizer, pessoal? Cada um na vida dele escreve o livro dele, conforme as decisões que a gente faz. Cada capítulo é uma passagem da nossa vida, é um ano da nossa vida, 2 anos. Depois 120 anos bem vividos, com muita saúde e alegria, a gente termina nosso livro com 120 capítulos. E cada um escreve o capítulo dele. E coitado de quem escreveu o capítulo que é sombra do outro. E sortudo é aquele que fez boas decisões, escreveu aquele livro fabuloso. É fulano no País das Maravilhas, é isso que vai ser. Muito mais do que Alice no País das Maravilhas, óbvio. Como que a gente faz isso, pessoal? O primeiro step é saber, seja você mesmo.
ter os seus valores, não abre mão disso, mas não sempre o mesmo, como a gente mencionou antes, crescendo. Olhem que power, pessoal. Olha a diferença que faz cada atitude que a gente deixa de fazer ou faz, certa, né? No caminho do certo. E se a gente errou, amanhã tem mais oportunidade de a gente acertar. Quando os Yehudim estavam no mar, a Torá fala, eles entraram, atravessaram o mar, os egípcios vieram atrás da gente, abriu o mar, a gente passou, e os egípcios afundaram no mar. A palavra que é utilizada para falar que os egípcios afundaram no mar, está escrito que os egípcios tube'u beyam suf, afundaram. E a palavra tube'u, que a gente fala no Asiashir, não é muito comum. A palavra afundar, tube'u beyam suf, afundaram no mar. Os egípcios afundaram no mar. De onde vem a palavra tube'u? É uma explicação maravilhosa. Não sei o nome de quem, mas é maravilhosa. A palavra tube'u vem da palavra teva. Teva é natureza. Quando nós seguimos a nossa natureza, tira e queda. Tube'u. Nós afundamos. Porque o Yehudi não veio para o mundo para seguir a natureza dele. Eu quero olhar, eu quero falar, eu quero gritar. Não, eu quero não ajudar. Não, peraí. Nós viemos para fazer acima da nossa natureza. Por isso que tube'u, afundar, é da palavra teva, natureza. Pessoal, olha que bomba, vale a pena notar isso. Em contrapartida, nós temos alguém que não seguiu sua natureza. O exemplo maior disso, Yosef, foi seduzido pela Miss Egito, e de repente Yosef, o que ele fez? Está escrito Vayanos Achutza, ele fugiu, ele saiu. Só que o passuco não fala Vayetze Achutza, que é a palavra hebraica de sair, está escrito Vayanos Achutza. Vayanos vem da palavra Nes, Nes é milagre. Cada vez que a gente foge de uma tentação errada, pode ser olhar, pode ser falar, pode ser não ajudar, pode ser não cumprimentar, pode ser não dar um sorriso. E a gente está cansado, a gente fala, olha, não quero, mas a gente vai lá e sobrepuja essa vontade errada. Vayanos vem da palavra Nes. Hashem fala para mim, isso é um milagre. E por que o mar se abriu para o povo Yehudi? Vocês sabem? A gente fala no Halel, Ayam Ra'a Vayanos. O mar, quando os Yehudim estavam andando e os egípcios estavam atrás, o mar viu e ele se abriu. Ele não fala se abriu, fala Vayanos. A mesma palavra que Yosef teve antes no Egito, Vayanos. Ele fugiu. Quando um Yehudi se esforça e foge da tentação, Vayanos é um nes, é um milagre, isso produz milagres também. Esse é o livro que a gente escreve quando a gente tem uma boa decisão na nossa vida. E cada boa decisão é mais um milagre. Cada decisão que eu sigo minha natureza, porque eu sou assim não. O boi é assim. A gente tem que cada vez seja você mesmo, mas não o mesmo. Cada vez que a gente escolhe fazer algo certo ou deixar de fazer algo errado, Vayanos. E Hashem olha para isso como um milagre, pessoal. Sabe que estava outro dia na escola, e os alunos, a gente adora aprender com meus alunos sempre, eles fizeram uma pergunta, Rabino, mas o nosso mérito hoje em dia é muito menor que na época de antigamente, porque você já explicou para a gente algumas vezes, falando meus alunos para mim, que tem algo chamado Yeridat Adorot, cada geração que passa a gente está menor. Óbvio que Moshe Rabbeinu é maior do que a gente, daí por diante a gente cada vez cai no nosso nível. Falei para eles, é verdade, Yeridat Adorot, a gente vai descendo, mas tem um Arizal que eu falei para eles, que é famoso, e se não é que fique agora, que a gente tem que enquadrar ele. O Arizal veio no ano de 1500, gigante. Disse o Arizal para a gente o seguinte, que o mérito em 1500, pessoal, imagina hoje, de alguém que faz uma mitzvah, hoje é muito maior do que na época do antigamente. 1500, imagina hoje com tanta distração, alguém que senta e estuda a Torá, alguém que reza com minyan, alguém que cumpre Shabbat, alguém que cumpre as leis de pureza familiar, alguém que cumpre as leis de kashrut, nos desafios do business, alguém que cuida dos seus olhos, cuida da sua boca, cuida do seu pensamento. Essa pessoa é um Kohen Gadol hoje. Disse o Arizal, o mérito de uma pessoa assim hoje é maior do que antigamente. E é isso que está escrito em Pirkei Avot, queridos, um passo adiante. Yafeh sha'achat bitshuva u'masim tovim ba'olam hazeh mikol chayei olam haba. Um ato nesse mundo
vale mais do que todo o Olam Haba. Mas um minuto, assim está escrito na Ética dos Pais, em Pirkei Avot. A pergunta que tem aqui bombástica é um minuto. Eu pensei sempre que o que a gente aprende é que o Olam Haba é muito mais master, muito mais glamour, muito mais gostoso do que esse mundo. Como está escrito que um ato aqui vale mais do que todo o Olam Haba. O que quer dizer isso? Yafeh Sha'achat, um momento aqui nesse mundo com bons atos ou fazendo tshuva, ajudando alguém, dando sorrisos, dando Torá, vale mais do que todo o Olam Haba. O comentarista das Mishnayot, chamado Rav Ovadia ben Bartenura, explica essa Mishnah da seguinte forma, que vai ao encontro do que a gente está falando hoje. Lefi, por que isso? Pois, Shebeotozman Eina tshuva u'masim tovim me'anim le'adam. Quando a pessoa chega no Olam Haba, não dá mais para fazer nenhum ato bom, não dá mais para fazer tshuva. She'eina Olam Haba ela lekabel sachar. Olam Haba, a pessoa vai lá, põe o cartão de crédito dele lá para sacar, o cartão de débito, né? O do banco lá para sacar todos os créditos que ele acompanhou e teve e obteve aqui nesse mundo. Mas, diz o Rav Ovadia ben Bartenura, She'eina Olam Haba ela lekabel sachar, ma shekem ba'olam hazeh, que ele fez nesse mundo. Por isso que diz a Mishnah, Habibi, um ato que você faz nesse mundo vale mais do que todo o Olam Haba, porque lá você é estático. Nesse mundo a gente cresce. Olam Asiyah é escrever o nosso livro, escrever o nosso Sefer Torah. Como? Seja você mesmo, mas não sempre o mesmo. Crescendo com nossos princípios, não sendo sombra dos outros. Cada um tem as suas qualidades, elas que têm que brotar na gente, não o que eu gostaria de ter ou que o outro tem. Cada segundo pessoal nesse mundo vale mais do que o Olam Haba, porque aqui a gente pode crescer lá. Depois do sorteio da Mega Sena, não adianta falar, eu já sei os 6 números. Agora é tarde demais. Nesse mundo, a gente pode crescer. Depois, gone, acabou. 120 anos para crescer. Disparado. Just do it. Do it. O Gaon de Vilna, eu sempre conto isso para meus alunos. O Gaon de Vilna, quando estava no fim da sua vida, começou a chorar. O Gaon de Vilna veio em 1700, era um gigante. Ele veio em 1700 na época dos Acharonim, mas ele é considerado como um dos Rishonim, da época do Rashi, como que se fosse, apesar de ter vivido 600 anos depois. O Gaon de Vilna, pessoal, estava chorando no fim da sua vida, e perguntaram para ele, o que o senhor gostaria de ter feito e o que o senhor não fez? Por que o senhor está chorando? Diz o Gaon de Vilna, sabe por quê? Porque nesse mundo, quando eu pego um tzitzit e eu coloco aqui embaixo da minha camisa, cada segundo eu estou fazendo uma mitzvah que ela vai ficar eterna. E agora que eu estou muito fraco, eu sei que eu vou falecer a qualquer momento, disse Gaon de Vilna, se eu quiser pegar todos os meus méritos para converter, para adicionar mais uma mitzvah, eu já não consigo mais. Eu estou chorando que minha oportunidade de crescer está terminando. Nós que estamos vivos temos a maior oportunidade do mundo. Do it, crescer, Ze Sefer Toldot Adam, virar um gigante, pessoal. Eu lembro que Rav Freifeld, o Rosh Yeshiva de Shar Yashov, em Brooklyn, e uma vez vi um jovem que estava estudando e ralando por estudar no português, cara, ralando para entender a Gemara, e cada palavra ele entendia, depois não entendia, e voltava, etc e tal. Ele falou, olha, Rabino, nunca vou conseguir terminar uma Gemara na minha vida. Rav Freifeld, um gênio, pegou uma página de Gemara, estudou com um menino. Frente, verso, uma página. Foi, voltou, estudou, mas o menino falou, Rabino, eu quero terminar uma vez uma Gemara inteira. Freifeld pegou aquela Gemara, fez ela grande, encadernou ela, leu com o menino, aquela página que ele conseguiu aprender, falou, olha, essa é a sua Gemara. Pegou esse menino e fez um sium, como se tivesse terminado um tratado. Falou para ele, olha, o que muda? É o que você consegue agora, esse é o seu tratado, Zé Sefer Toldot Adam, esse é o seu livro. É isso que achamos que é de você hoje. Como disse o Arizal, pessoal, no nosso século, na nossa vida, 1500, ele falou, imagina hoje, alguém que é Shomer Shabbat, alguém que faz Daf Yomi, alguém que faz Mishnah Yomi, alguém que é honesto, alguém que é constante, alguém que vai no Beit HaKnesset rezar com o Minyan. Esse homem, essa mulher, que cumpre as leis de casa, cumpre as leis familiares, esse homem, essa mulher, é um gigante. Pela quilometragem que tem, pela constância que tem. Eu faço um dia, depois eu paro. Sabe, quando eu depois de estar preparando o shiur, comecei a ver
aqueles senhores de idade que estão na sinagoga, que já têm filhos e netos casados, pessoas que contribuíram com a comunidade, que participam, que rezam, que vêm para a comunidade, que participam nos eventos, que estudam Torá. Essas pessoas são heróis, são dezenas de anos com assiduidade. No século 21, é uma quilometragem gigante. Olhar para esses homens e falar, uau, vocês são heróis. Esses homens escreveram o Sefer Toldot Adam deles, o livro de vida deles. E meus queridos, olhem como nessa geração a gente tem coisas tão preciosas. Queria só contar para vocês um detalhe e terminar com uma história. Um dos alunos da escola uma vez falou para mim, Rabino, eu posso te fazer uma pergunta? Mas não é de 5 minutos, queria sentar com você e conversar. Eu falei, claro, o maior prazer do mundo. E de repente esse menino é chamado Davi S. Não pedi autorização, então não vou falar o sobrenome, Davi S. Esse menino, de verdade, que ele quebrou a banca, pessoal. Ele fez uma pergunta que eu nunca escutei na minha vida. Estou dando aula, acho que faz talvez 30 anos, eu nunca escutei essa pergunta. Ele falou assim para mim o seguinte, Rabino, eu já escutei muitas vezes em Shurim que tem uma mitzvah que a gente faz para a gente ir bem na prova, outra que é para shmirá, para ter proteção, como por exemplo o Shema Israel, fazer a gente dormir que é para ter proteção, e tem aquela mitzvah que é segular la parnassá, não podia faltar essa, né? Que é segular para um charme para ter sustento. Mas eu queria saber outra coisa. Aí eu falei, mas qual segular você já quer? Ele falou, olha, qual mitzvah, pessoal, escutem com 4 ouvidos, qual mitzvah eu preciso fazer para mostrar para Hashem que eu amo Ele? Sem nada em retorno. Qual mitzvah, disse esse jovem, 17 anos, eu preciso fazer para mostrar para Hashem que eu estou fazendo só porque eu amo Hashem. Eu não quero nada em retorno. Pessoal, 17 anos de idade. Imagina o capítulo que esse jovem escreveu no Sefer Toldot Adam dele. Isso é crescimento. Isso é o Abal Mil Ashrin Admea Vesrim. Parece que a gente veio 120 anos. Just do it. Do it o quê? Construir a nós mesmos. Quando a gente constrói a nós mesmos, a gente acaba construindo os outros. A gente constrói o mundo. Porque o boi, ele já não é chamado boi, desde pequeno. Nós somos criança, adolescente, adulto, pedra preciosa. Quando? Quando a gente procura ser nós mesmos com convicção. Eu vou terminar com uma história, pessoal. História verdadeira e quando a gente finaliza Bezerra Hashem. Quando Israel ainda estava sob domínio do Império Otomano, a pobreza de Israel era muito grande. E uma mãe decidiu mandar seu filho Chaim para Yeshiva. Esse menino chegou na Yeshiva e estudou. E depois que ele estuda na Yeshiva, ele estava tempos na Yeshiva, Yeshiva estava muito difícil para esse menino e a mãe viu que esse menino não estava tendo muito sucesso. Falou, olha, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Eu queria ajudar ele, mas eu não estou vendo ele suceder. Então a mãe começou a se dirigir para Yeshiva. E quando ela se dirige para Yeshiva, uma outra senhora velha falou, o que você está indo fazer? Falou, estou indo tirar meu filho da Yeshiva, porque eu não estou vendo muito sucesso dele. A mãe falou, tá bom. Essa outra senhora fala, você está fazendo o maior erro da sua vida. Falou, mas meu filho, o mundo está em dificuldade, a gente está com pobreza, naquela época em Israel em específico, eu não estou vendo muita brachá com meu filho aqui. E aí a mãe falou, sabe o quê? Dá mais 1 ano para ele, tenta mais uma vez. A mãe falou, tá bom. Essa mãe falou para o filho, olha, eu vou te deixar mais 1 ano aqui, vamos ver o que sai. E se esforça. O menino se esforçou, começou a crescer, ele começou a progredir, pessoal. Esse menino depois foi para Yeshiva de Mir. Esse Chaim, pessoal, depois virou um homem importante, Mir começou a estudar, a ensinar. Chegou outro jovem em Yeshiva de Mir e esse Chaim foi o mentor daquele jovem. Esse jovem que chega na Yeshiva de Mir, já estudando com Chaim, que agora já era um pai de família, Tzvi Finkel, Rav Tzvi Finkel, Rav Natan Tzvi Finkel, o Rosh Yeshiva de Mir. Foi aquele Chaim que a mãe decidiu dar mais uma chance para ele ser ele mesmo, que virou o mentor
do Rosh Yeshiva de Mir, a maior yeshiva do mundo, se ele tivesse ido embora, se ele tivesse deixado de ser ele mesmo, se ele tivesse deixado de escrever o livro dele, eu não sei o que seria de Yeshiva de Mir, eu não sei o que seria do mundo de Torá, porque a maior yeshiva do mundo teve o seu Rosh Yeshiva ensinado por aquele jovem que teve mais uma chance para ser ele mesmo. Semana maravilhosa cada um de nós.